de Deus, né, que estamos aqui, os corajosos, enfrentando esse frio aí. Quantos graus que tá, será? 18. Então, a gente sai da zona de conforto, né, porque o nosso espírito, ele não passa por isso, é só o corpo. E nós temos que alimentar o nosso espírito, buscar sabedoria, conhecimento, luzes, né, através da prece, da vibração, dos recursos que a espiritualidade distribui para todos os que encarnados e desencarnados que participam nesse trabalho. Encarnado muitas vezes é reduzido, mas os desencarnados com certeza são numerosos. E o tema de hoje é do capítulo 25, Ajuda-te, que o céu te ajudará, do Evangelho. Nós, comprovadamente, né, sabemos que ainda vivemos em duro planeta de provas. Um dia, nós vamos ainda reencarnando na Terra, ter uma vida com menos sofrimento, menos conforto, mais conforto e menos provas. Mas por enquanto nós estamos colhendo e plantando o passado de erros nossos. Uns com mais dificuldade, outros com menos, ou outros só dificuldades, só sofrimento, só provação, e outros são visitados temporariamente por alguns sofrimentos, algumas dificuldades. E nós estamos aqui na Terra para cumprir esse programa, o programa de vida, o programa da nossa existência. Cada vez que é planejada a reencarnação de um espírito, junto já vem o plano, o planejamento, as propostas pelas quais ele deve cumprir. Mas só que ao chegarmos aqui, pelo fator do esquecimento, né, mas temos a intuição. Através da intuição nós vamos sempre saber o certo e o errado. Não foi sem sentido nenhum que o nosso Pai Criador nos trouxe na Terra. Nos trouxe por aqui. E nos colocou aqui. Temos que agradecer que nós fomos colocados aqui. E não num mundo pior do que este. De puro sofrimento. De pura prova. Muito, muito primitivo ou aquém o primitivo. Mas ele nos trouxe no planeta Terra. Um planeta lindo, com tantas maravilhas, tantas riquezas. E nos deu ainda um corpo perfeito, a maioria, uma inteligência, né? E um cabedal de recursos. E disse, vá e cumpra o teu desígnio nessa encarnação. E para nós, lá, 50 anos, 70 anos, 80 anos, 90 anos, ou 100, é muita coisa. Mas na espiritualidade, é a duração de um raio. Então, essa proposta que Deus nos colocou aqui, para nós nos esforçar, vá e faça bonito. Para conquistar as coisas do mundo, porque o mundo espera de nós nosso esforço. Se cada um se esforçar
para melhorar, para fazer as coisas corretas, o mundo todo vai melhorar. Então, assim, cada civilização, digamos, cada povo, cada cidade, cada lugar tem a sua própria cultura. Então, praticamente, eles são assim, naquela cidade. A outra cidade já é um pouco diferente. Então, vai depender também da cultura daquele povo, de como ele se comporta. Então, o mundo espera de nós o nosso esforço. Nós encontramos esse esforço não só no campo comercial, que é através de compras, de trocas, de consegue isso, consegue aquilo, mas em tudo que fazemos na terra. É assim que sucede. Tudo, mínimo gesto, desde o levantar até o anoitecer. E nós temos que ir superando nossos medos, nossas ansiedades, nossas inseguranças, nossas imperfeições, que são os desafios maiores que nós temos que enfrentar, são as lutas contra nós mesmos. Sentimento de ódio, de raiva, de vingança. Vingança porque não aceita ser ofendido, não aceita que alguém faça alguma coisa contra nós e nos prejudique. Então a gente tem aquele sentimento, quando ele nos prejudicou de verdade, e depois, posteriormente, acontece alguma coisa ruim com ele, lá no fundo a gente experimenta o saborzinho, né? Da vingança. Então, essas são as imperfeições que a gente tem que superar. A inveja do sucesso do outro. Até tem pessoas que têm inveja até do outro ser feliz. Por que não podemos ser felizes no mundo de prova e expiação? Podemos. E é isso que é por isso que nós pedimos ajuda dos céus. Mas Jesus diz: faça a tua parte. Tu fez a tua parte? Não. Então não tem direito a pedir. Mas eles nos ajudam igual. Ponha na sua cabeça que é desnecessário fazer esforço. Não, não é desnecessário. O nosso esforço é diário. Se tu parar para pensar, gente, não vive fazendo o que quer. É uma autodisciplina que a gente tem. Faz o que deve fazer. É necessário, então, fazer esforço. E achar que, alimentar a ideia que tola de que fazendo esforço, sem esforço, tenhamos mais mérito ou menos mérito. O esforço é um dever. Nós não estamos barganhando com Deus. Eu tanto que luto, meu Deus, tanto que me esforço, tanto que faço as coisas certas, procuro, e você não me ajuda, porque não é para ser assim. Nós já temos, de repente, apenas pagando, compensando, fazendo compensações de erros cometidos em outras existências, ou na mesma. Então, o sábio, andando por caminhos tortuosos, junto com seus discípulos, encontraram um homem com um carro atolado. E o homem de joelho rezando.
orando para Deus que ajudasse ele a tirar o carro de lá, para ele seguir a viagem dele. E o sábio com seus discípulos passaram, foram para frente. Bem lá distante, encontraram outro homem, também com um carro atolado na lama. E patinava, e ia para frente, e afundava, e fazia mais buraco. E sabe, nós passamos, a gente passou essas épocas que só tinha lama, quando chovia essas estradas brabas. E eu, quando eu fazia faculdade, nós desembarcávamos dos ônibus e ia tudo empurrar o ônibus, os ônibus acorrentados na lama. Imagina como nós chegávamos lá no final, empurrando o ônibus, porque ele não, mesmo acorrentado não ia. Então, assim, passaram e encontraram outro homem com o carro também atolado. Mas naquelas épocas, se eles achavam madeira, eles colocavam essa madeira dentro do buraco para ele não afundar mais ainda quando desse o ré, para ter a força para arrancar de novo. E estava naquele esforço, estava reclamando, esbravejando, mas tentando empurrar esse carro, botava mais madeira e tentava tirar o carro de lá. Aí o sábio disse assim, vamos ajudá-lo. Aí todos ajudaram e tiraram o carro de lá. E o viajante foi feliz, seguiu a viagem dele. Aí os discípulos assim, mas eu não entendemos. Por que o outro que estava rezando, todo piedoso lá, o senhor não mandou ajudar? E esse que estava revoltado, rebelde, reclamando, brabo, o senhor disse, vamos ajudar. Os aprendizes pediram, ficaram surpresos. E ele disse, porque o primeiro orava e era piedoso. E ele esperava que alguém viesse ali e ajudasse, que Deus viesse, quem sabe, levantar o carro dele do atoleiro. Aguardava que Deus viesse fazer a tarefa que competia a ele. Porque nós vivemos na matéria e nós temos que saber, aprender a lidar com a matéria, né? Por isso que nós ajudamos, pelo esforço que ele estava fazendo. Ele estava lutando para superar a dificuldade dele. E muitos de nós, nessa passagem por essa vida, nós agimos como o primeiro viajante. Diante das dificuldades, que parece não ter solução, nós jogamos a toalha, nos acomodamos e esperamos que Deus, certo um dia, Deus vai nos ajudar. E senão a gente cobra, será que Deus não está vendo que eu estou com dificuldade? Ou a gente se acomoda de vez. De certo é assim que Deus quer. Deus não quer. Ele quer que nós lutemos, como o segundo viajante. Que a gente aprenda a remover os obstáculos retirados do nosso caminho. Não por mãos invisíveis. Nós temos que achar uma saída, uma solução. Eu vou pensar. Em 2, 3 dias, se eu fizer minhas preces, vai vir um pensamento bom. E é aquele que eu tenho que fazer. Mas nós, quando vem uma proposta de mudança para melhor, que eu que tenho que fazer o meu esforço e mudar, aí eu rejeito, né? Eu prefiro ficar nas condições daquela criança mimada no colo da mamãe. Que molha o biquinho no açúcar e põe na boca. Tem uns, eu lembro dos netos ali, muitos deles já ficando grandinhos, e eles tinham saudade de ser criança. Nós temos lá em casa ainda as mamadeiras deles dentro do armário lá, de 2 deles.
que aí vinham para casa e tinham saudade ainda das mamadeiras, dos bicos. Mas a gente age às vezes como criança. Se deixamos cair no amolentamento, alegando situação difícil e que não adianta lutar, aí eu vou pro psicólogo, pro médico. Lá onde é que tu trabalha, Viviane? No CAPS. Que os outros façam por mim. Mas por que não achar uma alternativa? Mesmo no médico. Hoje, conversando com um sobrinho meu, minha irmã lá de Curitiba, ele disse, tia, tem 5.000 médicos em Curitiba, pelo menos em 2.000 a mãe já foi. E ela vai de segunda a sexta-feira, cada dia ela tem um. E desde que eu me lembro, ela fazia isso. Tá lá com o corpo tudo arrebentado, cheio de pinos, de parafuso, de placa e derreado. Eu fui no médico esse dia por causa que estava surdo do ouvido, e para fazer a lavagem. E eles queriam achar um monte de coisa no meu corpo, eu disse, não tenho nada. Eu não tenho, não vou ter, não quero ter. Toda a vida eu proibi. Eu proibi de se instalar. Não quero saber. Não, mas vamos fazer. Tá, vamos fazer. Vamos procurar ver se achamos. Infelizmente, para ela não conseguiu me dar nenhum AS. E eu saí rindo, assim, me sentindo assim com 12 anos. Eu assim, abri minhas folharadas lá, enquanto eu esperava a reconsulta. E por causa daquela época da quimioterapia, que eu fazia todo mês uma terapia, uma bateria de exame para ver se estava tudo certo, né? E o tratamento, o acompanhamento. Então eu já conhecia a leitura daquelas termos lá. Abri, estava tudo ok. Daí entrei bem pachola lá, bem quieta. E ela olhou tudo aquilo e realmente, dona Sobrinho, mas a senhora tinha que ter isso. Não tinha que nada. Mas nem pressão alta, nem baixa, não tem. Não tem. Não tem. Então a gente constrói, né? E olha, eu vou dizer, não se assuste, mas se tudo correr bem, eu vou para 110 anos. Eu já estou com 77. E a minha cabeça, o meu cérebro ferve de ideias. Que não faltam só. O corpo já não ajuda a fazer tudo, né? Mas é isso aí. É buscar essa saúde. Às vezes a gente tem como resgate a enfermidade. Em dada época da vida, vem. Ou já nasce com a enfermidade. Então a gente tem que combater, nos ajudar. Claro que daí o céu, Deus vai nos ajudar. Não, muitos não dispõem de perseverança. Ah, eu já desisti, já deixei para lá, né? Às vezes fazer um tratamento, pode ser até regime, mas eu não sou de regime, eu não faço regime. Nem o Valentim. Nós não adotamos esse método aí lá em casa ainda não. Graças a Deus. Então não basta pedir ajuda. É importante. Busquemos ela. Por isso que a doutrina orienta, faça a oração da manhã e da noite. Mas não é para pedir, é para recomendar. Como nós temos filho tudo fora, já com as suas famílias, a gente faz oração por eles toda noite, todo dia da manhã. E recomendamos eles. Que estejam bem, protegidos, com saúde. Isso aí. Proteção e saúde. Nada financeiro. Isso vem por conta.
Só vem o que é necessário para nós. O que não é necessário, não vem. Pode dar muro em ponta de faca que não dá certo. Então, fazendo a nossa parte, Deus nos ajudará. Só não vamos conseguir o que não está em nosso alcance. Por exemplo, você vê aqui, que a Viviane até falou esse tema, os flagelos. Os flagelos destruidores no mundo inteiro acontecem. Nós somos mais afetados aqui porque aconteceu aqui no nosso estado vizinho. Mas acontece e sempre aconteceu no mundo inteiro. Desde os tempos bíblicos, muitos dilúvios. Foi contado aquele da Arca de Noé. Mas houve muitos dilúvios. Como eles achavam que o mundo era só aquele ali, eles acharam que o dilúvio cobriu a terra inteira, mas não foi aquela região. Para quê? Mas para que Deus permite? Porque está no plano das reencarnações dos humanos da Terra. A renovação da Terra só vai apressar se tiver partidas coletivas. Porque se for esperar as mortes naturais, vai evoluir muito lentamente a Terra. A evolução da Terra vai acontecer muito devagar. E para que haja essa renovação da população corporal do globo, há as mortes coletivas. Para introduzir novos elementos espirituais mais aperfeiçoados. Porque eles sendo melhores, mais evoluídos, mais aperfeiçoados, eles vão ter mais ciências, mais conhecimento, mais tecnologia, vão descobrir mais recursos para trazer o conforto para aqueles que estão aqui. E essas renovações são chamadas de rápidas e instantâneas, né? De repente, em grupos menores, cai um avião, ou dá um terremoto, ou dá nessas guerras de bomba, quanta gente morre, né? Mas há um progresso de ordem física muito rápida. E para a renovação do planeta. Nada assim de dizer, eles merecem um castigo. Nós já fazemos nosso julgamento. Mas coitado, inocente, quando inocente morreu. Inocente o corpo pequenininho, mas o espírito é antigo, né? Então, essa forma de interpretar que a doutrina espírita traz para nós, sempre traz. Eu vou dizer para vocês, que estudamos mesmo de cara enferruscada, né? De deitar a cadeia, mas faz o quê? Uns 15 anos por aí, 16, né? 15 anos. Antes a gente tinha 30, mas não tinha esses. Não. Nós éramos amolentados. Não se importava de estudar. Mas aqui no capítulo 132 do Livro dos Espíritos, esse aqui é o mais avantajado, viu, Dayana, daquele outro. Mas é que eu gosto desse aqui, eu gosto, minha coleção das obras básicas é essa aqui, é desse editor aqui da FEB. Mas ruim de manusear só. Fala assim, qual é o objetivo das reencarnações? Estão falando, ajuda que o céu te ajudará, é justamente para que nós possamos ter a oportunidade de recomeçar e ir consertando o que nós não fizemos certo, ou para evoluir. Nem sempre é para consertar, nem sempre é para sofrer, nem sempre é para pagar erro. Às vezes nós somos ainda tão ignorantes e nós precisamos se mexer, né? Aprender. Aí, para poder evoluir, a substituição dos seres, para que haja uma renovação dos homens no planeta para evoluir mais rápido.
Mas, meu Deus, quanta gente má, quanta coisa ruim fazem no mundo inteiro, como é que pode fazer isso, fazer aquilo? Mas sempre vai ter esses ali. Mas, em compensação, nós fizemos agora o teste agora, nós estamos fazendo o teste ainda. O quanto que a humanidade foi generosa com esses irmãos aqui do Rio Grande do Sul. É um teste. Quantos estados se juntou para ajudar? E as comunidades, quase que cada um se sensibilizou, fazendo a sua prece, fazendo doação. Não uma doação de lixo, de coisa descartável, como diz o repórter. Pega lá um tênis estourado, uma sandália arrebentada, em conserto com esparadrapo e manda. Como apresentaram, né, na televisão. O repórter apresentou um par de sandálias tudo arrebentado, emendado com fita. Então, isso não é. Isso é uma descaridade. Manda menos, manda coisa boa. Que eles possam utilizar. Então, diz assim, Deus lhe impõe a encarnação com o fim de fazê-lo chegar à perfeição. Por isso que nós reencarnamos, para ir aperfeiçoando. Não é para pagaieiro, é para ir aperfeiçoando. Alguns nascem com compromisso humanitário, trabalhar na saúde. Outros nascem com compromisso humanitário, trabalhar na educação. Outros nascem com outros compromissos humanitários, né? Que abrange bastante pessoas. É isso aí. É ajudar a nossa parcela, que eu posso, da minha capacidade, ajudar os outros. Eu tenho um comércio, eu me comunico com a comunidade. É também um compromisso humanitário. Com quantas pessoas eu entro em contato no decorrer da semana? Todos os trabalhos é assim. Todos. Mas, para alcançar essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Todas as vicissitudes. Sentir o frio, sentir o calor, sentir a fome, sentir a dor. Sentir a necessidade de trabalhar loucamente para construir um lugar apropriado para a família. Se fala mais no homem, né, que ele se coloca nessa condição de sustentar a família dele e dar o abrigo, a casa, tudo. Mas tem muitas mulheres que fazem junto esse trabalho. E tem muitas que fazem sozinha esse trabalho. E visa ainda outro fim, a encarnação. O de pôr o espírito em condição de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Tá, nós estamos tudo aqui vivendo nas mesmas condições. Com a mesma dificuldade de busca, de aprimoramento. Para executá-la, é que em cada mundo toma o espírito um instrumento de harmonia com a matéria essencial desse mundo. Nós estamos na Terra, a nossa matéria essencial é esse corpo. Daí a gente vai se machucar, vai sentir dor. A gente vai ficar doente, a gente vai sentir frio, e assim por diante, sentir fome, sentir necessidade de buscar o alimento, a fim de aí cumprir naquele ponto de vista as ordens de Deus. É assim que, correndo para a obra geral, ele próprio adianta. A ação dos seres corpóreos é necessária a marcha do universo. Deus, porém, na sua sabedoria, quis que nessa mesma ação ele encontrasse o meio de progredir e de se aproximar dele. Agora, se nós ficamos lá esperando que Deus venha e faça alguma coisa, ele não vai vir. Eu tenho que me esforçar e através da prece, da luta, ele vai. Eu vou superar isso, eu vou superar isso. Eu vou sair dessa, eu vou achar um jeito. Desse modo, por uma admirável lei da providência,
tudo se encadeia, tudo é solidário na natureza. Aqui diz, na questão 132 do Livro dos Espíritos. Então, a nossa existência, nesse imperativo, ajuda-te. Reconhecemos a necessidade primeira, que é acionar a vontade nossa de buscar valores íntimos, que irão promover essa libertação espiritual. Aí a pessoa se entrega. E daí ela começa a fazer adoção. Adota um monte de filhos. Minha sinusite, minha duodenite, minha conjuntivite, minha diabetes, meu colesterol, meu não sei o que, meu não sei o que. Ele está com a casa cheia de filhos. Mas pega uma vara e dá uma surra em todos eles e manda embora. Não tenho nada, eu sou saudável. E eu vou dizer um segredo. Essa abençoada água frutificada. Se tu tem um pequeno incômodo que está te incomodando por tempo, passe ela todo dia. Faça a tua prece, um pouquinho de água que sobrou, põe um dedo ali e colar. A minha cabeça sempre tem dor de cabeça, passa um pouquinho de água aqui. Eu estou não sei o que nos olhos, passa um pouquinho de água aqui, molha assim como fosse colírio. Não sei o que. Tá ali como se mostrar que agora vai cair meu queixo, que chegava a estralar e eu comia, não podia comer, segurar. Faz tempo isso que aconteceu. Comecei a utilizar a água, não existe nada. Parece um desgaste aqui. Nada. Acabou. E assim a gente vai se ajudando. Ai, Deus, tira isso de mim. Essa força Deus dá para nós. Que não tiver no nosso alcance, não. Né? Então, assim, disse Jesus, quando alguém pediu para Jesus, cura-me, Senhor, me ajuda. E Jesus disse o quê? Que queres que eu te faça? Porque, não sei, depende do que você quer. Em que eu posso te ajudar? Em que? Eu estou cheio de problemas, isso aqui. O que tu quer? Do que você acha que eu posso te ajudar? Jesus diz, que queres que eu faça? Daí quando a pessoa diz, eu quero que isso, ela já se dispôs a se ajudar. E Jesus, muito vezes, disse sim, então vá, ajudou. Vá e não peques mais. Tu não sabes calar? Tu não sabes desculpar? Tu não se ajuda e não ajuda? Tu não queres compreender? Nós escutamos os ensinamentos da doutrina, mas entra no ouvido e sai no outro. Tu não te humilhas? Tu não aceitas os desígnios superiores? Tu exiges de Deus? Tu não procuras harmonia com os homens? O que queres que eu faça se tu não faz a tua parte? Nós, não é porque estamos na doutrina espírita há anos que a gente não estamos puxando a orelha e bem tomado. Às vezes, quando os espíritos se manifestam, eles dão uma chacoalhada. E bem merecido. Nas leis da reencarnação, quase todos nós, os filhos da Terra, temos passados a resgatar. Nós, os filhos da Terra. Estamos aqui para isso. Tem um passado a resgatar.
temos um presente a viver. O que nós estamos fazendo com a nossa vida presente? E temos um futuro a construir. Que futuro eu quero para mim? Amoletado, dependendo dos outros, cheio do dói, que na verdade não se tem nada. O que falta é buscar se superar. Vamos superar, eu vou sair dessa. Vou sim. Às vezes, outras coisas que não seja doença, tá tão ilhado, que tu não sabe nem por onde começar. Daí tu diz assim, fica calmo e diz, eu vou sair dessa. Eu vou desembrulhar isso aí. Começar por onde? As partes mais fáceis. Menos demorado e mais fácil. Vai consertando, vai ajeitando. E depois vai para mais difícil. E a providência divina quer de nós o quê? Nós queremos da providência divina que nos conceda. Mas ele diz assim, o mais precioso lugar de trabalho para ti chama-se aqui. Aqui, nessa encarnação, na Terra. E o melhor tempo para você trabalhar chama-se agora. Não vamos protelar, postergar o nosso tempo. Amanhã, um dia, quem sabe. Eu lembro quando eu era convidada, que eu andava assim, um dia melhorzinho e outro pior. E eu trabalhava na escola. Enfermidade, aquilo era direto com os filhos. Não tinha um internado, tinha 2. Há alguns anos. E eu trabalhando o dia inteiro, e mais do que 8 horas. Por causa do tipo de formação, o professor dava aula e ia para casa. E a gente era antes e depois também. Aí, bem assim eu fazia. Dizia para minha amiga que me convidava, lá de São Miguel. Quem sabe um dia, né? Quem sabe um dia, eu era amolentada. Estava sofrendo, a família sofrendo, e eu andava adiando a coisa. Mas quando a coisa arrochou, eu saltei. Numa madrugada. Dinheiro que não tinha, a pé. Aí o Vantim foi correndo com o filho praticamente morto nas costas, de novo, era todo dia internando. E aquela noite que não internou, madrugada, estava praticamente morrendo. Daí eu acordei, na realidade. Eu lembrei de todas as vezes que ela me convidava. E eu adiava, quem sabe um dia, quem sabe um dia. Nós somos, imprensados. Então nós temos aquilo que nós deixamos, já perdemos de tempo na vida, nós temos condições de reconstruir. Daqui para frente, eu vou seguir. Eu vou seguir. Eu faço. Falei em voz alta sozinha. Que queres que eu faça, meu Deus? Que quer de mim? Porque rezava, e rezava, e rezava, e lutava com essas enfermidades, e trabalhava. E não saía desse marasmo? Que queres de mim que eu faça? Não tinha nenhuma enfermidade. Todo dia levantava, tomava meu banho, beleza? E um belo dia, eu tomando meu banho, passo o sabonete assim, um caroço, tamanho do ovo de galinha.
Dava para olhar assim no espelho, enxergava. Foi ali a chicotada. E é agora, dona Maria Siluí. Ou tu se esperta, ou nós vamos te levar. E ainda tinha as visões no sonho, e pesadelo e coisa que estavam me chamando e tal. E foi ali que eu me despertei. Com a história do mestre, o discípulo e a vaca. Ele passando com os discípulos, por uns logradouros lá no interior, tinha uma casinha lá no meio. Uma casinha cheia de criança, família numerosa, e tinha uma vaca, cobre grande, que dava leite para todos. Tirava o leite, comia, consumia o leite, fazia um queijo e vendia para comprar as outras coisas que precisava. E o mestre disse assim para o discípulo: pega e empurra essa vaca a ladeira abaixo aí na ribanceira. Tinha um penhasco assim, tipo um cânion. Pega e derruba essa vaca ali. Daí ele disse: mas mestre, o único recurso que eles têm é essa vaca. Para se tratar e comer e não morrer de fome, derruba essa vaca. Aí eles obedeceram o mestre e foram lá e derrubaram a vaca. Ribanceira abaixo. Passou uns anos, passaram de novo pelo mesmo lugar e lá estava uma bela de uma mansão, condomínios, pavilhões com aviário, pavilhões com suínos, pavilhões com vacas. Aquilo parecia uma vila. Aquelas crianças cresceram e começaram a trabalhar, achar um jeito. Quer dizer, ajuda-te, se ajudar, te prosperar. Então, a nossa vida, às vezes, a gente é danado. Que sirva, dar mais uma palestra, mas que sirva para nós tirar algumas conclusões. E em algumas coisas a gente ainda se dá o direito de dizer: mas hoje eu mereço, né? Vou tirar uma folguinha. Eu tiro minha folguinha. Mas daí a doutrina orienta assim: se tu tira assim a tua folguinha para descansar o teu corpo, mas daí tu assiste um vídeo de uma palestra assim, edificante, ou lê uma mensagem, ou lê um trecho de um livro, e assiste, pode assistir televisão, fazer outras coisas também. Não é que não podemos fazer as coisas normais de todo mundo, sim, não podemos cometer erros. Temos que cuidar, policiar nossas atitudes para fazer as coisas que agrada a Deus. Que Jesus nos abençoe. Espero que eu tire para mim também os pontos que eu tenho que rever e melhorar, e cada um veja a autossuperação. Está ali, ajuda-te. Mas então tinha uma amiga minha, ela disse assim: ô Siluí, eu sei que tu é da doutrina faz tempo já, e eu tenho a minha irmã lá em Xanxerê, meu Deus do céu, não tem mais o que fazer com ela. E ela tá assim, um jeito nem um robô. Será que eu poderia estar de férias agora? Eu poderia trazer, estava com vontade de trazer ela aqui para minha casa e ela frequentar ali a casa espírita? Claro que dá. E ela vinha puxada pela mão. Praticamente as pernas dela faziam assim, ó, não mudava. Daí sentou, me lembrei bem, vai naquela direção ali. Não sorria, estava um jeito petrificado, de tanta depressão. Tá? 2 segunda-feira, na terceira segunda-feira veio andando já sozinho, na quarta segunda-feira estava sorrindo e cumprimentando todo mundo e foi para casa. Foi de volta para a família dela em Xanxerê. Eu disse: então lá procure uma casa, tem casa lá. Se informe que eles vão informar você. Casa espírita, não espiritualista. Para você continuar, você precisa.
Se a gente precisa e a gente não quer, daí nós vamos se danar. Porque alguns de nós têm um compromisso mais sério com a espiritualidade, com o mundo, com a nossa vida. Não quer, então vai vir os problemas. Bendita doutrina espírita. Ela não faz milagre. Ela dosa os medicamentos homeopáticos para o espírito e para o corpo. É assim que a gente vai se tratando. Que Jesus nos ampare. Muito obrigado, Senhor.